Boa tarde, pessoal. Sou o professor Márcio e estou aqui com o programa Sou Brasileiro, agora no YouTube. Bem, para comentar um pouquinho da política do nosso país, eu quero só falar que hoje é 1º de setembro. É um dia antes do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. E agora está uma verdadeira confusão no nosso país, porque a esquerda está pagando R$50 para quem fizer carreata de moto ou qualquer outra coisa junto com o governo, apoiando o governo. E a direita, como sempre, vai lá apoiar de graça, como ela sempre tem feito até hoje, sem receber nenhum centavo. E esse problema é que esses apoiadores, todos se agrupados em torno disso, pode causar um verdadeiro problema. Eu achava até que deveria esse julgamento ser suspenso, esperar mais um pouco, para depois ser realizado. Principalmente que hoje, o Taxa Ferro está prestando denúncia contra o Alexandre de Moraes lá no Senado. Ele está contando tudo que o Alexandre de Moraes fez de errado, o que ele pegou, como ele fez o processo para prender aquelas pessoas. Muitas delas nem estavam lá. E ele mandou entrar nas redes sociais dessas pessoas para descobrir se era bolsonarista ou não. Quem ele descobriu que era bolsonarista, ele aplicava a pena capital, 17 anos, 14, 15, 18 anos de cadeia, e assim ele ia aplicando a pena capital, algo que já fere os princípios dos direitos humanos. Por quê? Porque a nossa legislação é muito bem clara. Golpe é contra a pessoa, não contra o patrimônio. E eles estão fazendo do golpe contra o patrimônio. Se é golpe contra o patrimônio, 2009, 2011, 2017, todos seriam golpe contra o golpe de Estado. Quem fez o 2017 foi o MST, que invadiu e quebrou o Supremo e quebrou o Ministério da Agricultura. E esse mesmo MST que hoje aparece protegido e blindado por Lula. Por que ninguém está sendo julgado por isso? Se a anistia é uma coisa tão inválida, por que o Lula é anistiado junto com a Dilma? Que no caso da Dilma, principalmente que ela é guerrilheira, atirou em pessoas e matou pessoas. Foram mais de 300 carros fortes e bancos arrombados. Está tudo na história para você ler. Não estou inventando nada não. Você pode pegar qualquer livro de história do período militar e saber quem era a Dilma, e a Dilma fazia isso, junto com o José Dirceu. Tanto que ela sequestrou o embaixador dos Estados Unidos para que o José Dirceu fosse solto. Então já se mostra o caráter dessas pessoas. E hoje são tudo aniciadas. Recebe uma dinheirada do governo. Só agora, nesse mês, os direitos humanos arrumou R$400 mil para dar para a Dilma. A Dilma já recebeu quando ela foi iniciada. E deram mais 400 mil para ela. Quer dizer, parece assim que eles fazem as coisas para provocar as pessoas que estão presas. Eu tenho a entender isso, você que é de esquerda pode compreender comigo. Não é provocação. Se a Dilma já recebeu quando ela estava ali, quando ela entrou na anistia, no período militar, por que ela tem que receber mais 400 mil agora? Se não houve nenhum dano a ela. Hoje ela está na política, está bem empregada, ele não é mais chefe do Blinks, mas não sei o que está fazendo por lá, porque agora o chefe do Blinks é o Lula, e não sei o que ela está fazendo por lá. Ganhando R$230 mil por mês. E você ainda se pergunta por que o Brasil está perdendo tanto dinheiro e por que o Trump está fazendo isso no Brasil. Eu diria que o Trump está sendo mais democrata do que você, que é de esquerda, que não está prestando atenção. Para que pagar uma pessoa 230 mil se ela não tem mais cargo? Eu não consigo entender. O presidente do Blinks agora não é o Lula? É o Lula que está fazendo as reuniões, é o Lula que está indo para lá, é ele que está fazendo. Então por que a Dilma tem que continuar ganhando? Então eu acho isso praticamente uma incógnita. Agora vem o julgamento dele. O próprio Cid acabou de dizer que as duas minutas apresentadas pela Polícia Federal e pela PGR, que disseram que eram as minutas do golpe. Foi desde o começo, até agora o julgamento foi, ele disse simplesmente que aquelas não são a minuta do golpe. Baseado nisso aí, já ficou todo o golpe cair por terra, gente. Já perdeu a validade do golpe. Porque se aquelas não são a minuta do golpe, onde está a verdadeira minuta do golpe? Se aquela encontrada no celular do tal pessoa, onde está a verdadeira minuta do golpe? Você não sabe. Você não sabe onde está a minuta, você não sabe qual é a verdadeira. Perguntaram para o Cid, agora que a família do Cid foi para os Estados Unidos, o Cid não tem muito a perder, não. Então perguntaram para ele se havia um plano para matar alguém, ele disse que não. Simplesmente não. Aí o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer? Está tentando trazer as outras coisas que o Cid falou. Quando ele estava sob pressão e quando ele ameaçava a família e prender a família do Cid. Porque ele ameaçou no YouTube. Está bem colocado aqui. Se você de esquerda está duvidando de mim, entra no YouTube. Moraes ameaça a família do Cid. De Mauro Cid. Vai aparecer com clareza ali, Moraes dizendo, se você concorda com estar aqui, senão vou atrás da sua mulher e atrás da sua filha mais velha. Quanto aos direitos humanos, nem me fala. Moraes é o tipo de pessoa que um homem está fora do país, como Alan dos Santos, e ele teve a coragem de cortar o dinheiro da filha do Alan dos Santos, que não tem nada a ver com o problema do pai, e cortar diretamente o plano de saúde da mãe do Alan dos Santos. Não tem nada a ver com o problema do Maria do filho. Como uma forma de pressão, de prejudicar os familiares dessas pessoas dentro da nação. Isso o direitos humanos não vê, porque os direitos humanos é um direito humano de esquerda, que adora ver criminosos se safarem. Eles vão de bandido, tá? Mas nunca foram na casa de um policial. Me pergunta você que é de esquerda. Eles visitaram um policial? Eles visitaram a família desse pessoal que está preso lá na Papuda? A mulher que teve a cara arrebentada porque era de direita, dentro da prisão, os bandidos que bateram nela eram tudo de esquerda. E ao mesmo tempo, direitos humanos não foram nem fazer uma visita a essa mulher. Não sai do trono pra nada. Só sai se alguém de esquerda está sendo ofendido. Nicolas levou um tapaço de uma mulher de esquerda e até agora não viu o Gumota, nem a Calumbre fazer um gesto sequer de suspender essa mulher os seus direitos políticos. E essa guria que fez isso, tem outros vídeos dela fazer barraqueirice nos bares, arrumar briga em outros lugares e passar a carteirinha dela de deputada na frente do policial, dizendo que o policial não pode fazer nada contra ela. E eu pergunto, Alexandre de Moraes, você não é aquele tal que está quebrando a lei da imunidade parlamentar? Por que você não manda prender essa mulher? Então são coisas que você de esquerda tem que fazer a pergunta.
Você pode dizer pra mim, porque você é bolsonarista, você defende Lula, você defende Bolsonaro. Não, eu gostaria de entender que tão logo a Polícia Federal entrou em ação para descobrir o rombo do INSS, a Janja viajou com um avião da FAB com 210 lugares, cheio de maleta pra Rússia. E o Lula botou sigilo de 100 anos. Se é um governo de transparência, você tem que concordar comigo. Se é um governo de transparência, por que o Lula não pegou, não deixou olhar o que tinha dentro da maleta? Por que não apareceu? Visto que esse dinheiro, ninguém sabe onde é que está o dinheiro do INSS. Ele desapareceu, quem vai pagar esse dinheiro é eu e você, que estamos pagando o dinheiro sumido, porque o dinheiro desapareceu. E a Janja viajou para a Rússia no maior silêncio. Ninguém pode olhar a maleta dela no avião da FAB, com proteção de ninguém olhar as maletas dela. Eu acho isso inadmissível num governo de transparência. Um governo que diz que é transparente. Agora vem ele querer roubar a glória do Tarcísio e dizer que está pegando o PCC. Quem pegou o PCC foi Tarcísio e a Polícia Civil e Militar. Lula não entrou no meio. A Polícia Federal não sabia nem o que está fazendo lá. Ele estava lá perdido. Então, pessoal, vamos parar com essa narrativa de mentira. É muita mentira para você aguentar. É muita papatua de gente que está no poder para você estar lá. Alexandre de Moraes, praticamente, ele é um ditador. Me desculpe, Alexandre de Moraes, mas você está parecendo ditador. Você quer que a lei Magnifice não se aplique a você. A lei Magnifice foi aplicada contra a Rússia, contra a China e ninguém fez nada. E aqui você quer obrigar o brasileiro a quebrar o país para salvar para você ter o seu dinheiro no bolso. Eu acho que a lei Magnifice devia vir para todos que são de esquerda. Todos os políticos de esquerda deviam ter a lei Magnifice ter seus bens cortados. Para que eles voltem a saída do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Dino, do Zanin. Todos esses caras saíssem e novos ministros fossem colocados, mas não ministros de esquerda, ministros todos de direita. Lula criasse vergonha na cara e disse, não, vou equilibrar, já tem muita gente de esquerda. Vou colocar pessoas que são de direita para que a lei seja respeitada, porque ministro não manda sozinho, quem manda no país é a Constituição Federal. Então, o ministro é de esquerda ou de direita não é a questão. A questão é que esses que estão lá na frente não respeitam a Constituição. Eles falam em democracia. Mas que democracia é essa, meu Alexandre de Moraes? Que manda prender velhinhas. Sim, senhoras de idade estão presas com 70 anos, com 50 professora. O homem do algodão doce está lá preso. Isso é democracia? Você não tem uma filmagem que prove que esse homem quebrou alguma coisa. Você não tem uma filmagem que prove que essas mulheres com 70, 80 anos que estão lá na cadeia, condenadas a 17 anos, fizeram alguma coisa lá dentro. Sabe por quê? Porque na filmagem, lá que tem, aparece Lula e Dino andando por dentro do Palácio do Planalto, e quando o Lula disse que ele não estava lá. E ele está, tem filmagem, já está na internet. Lula e Dino andando por dentro do Palácio do Planalto enquanto a quebradeira foi. O próprio general que está lá embaixo, olha só a dúvida que gera. Ele mesmo disse que recebeu ordem lá de cima para abrir as portas para os manifestantes entrar. O primeiro manifestante entrou 15 para as 2 da tarde, que derrubou as cortinas e preparou o teatro todo do chão, derrubando as coisas. Os demais, quando entrou o povo que era bolsonarista, que entrou lá dentro, já passava das 6h30 da tarde. Já era mais de 6h30. Isso quer dizer que os que entraram antes não eram bolsonaristas. E eles foram todos revistados antes de entrar. Porque eu vi o vídeo aqui. Eles foram passaram pela polícia, a policial levantou a roupa deles, revistou eles inteirinhos, entraram sem armas. Então como é que tinha arma lá dentro? Essas armas apareceram entre 3 e 4 horas da tarde. Pé de cabras foram trazidos dentro de um pacote. E não era o pessoal de direita que estava lá dentro, não. Então era o pessoal de esquerda, porque todos eles deixaram a cara deles estampada nas câmeras. E não tem nenhum deles sendo julgado. Nenhum deles foram pro julgado até agora. Eu não vejo, eu quero um cara que esteja nas câmeras, que já entrou 3 da tarde, apareceu o vídeo dele, a cara dele e ele sendo julgado. E eles não pegaram a bandeira do Brasil na rua, eles pegaram lá dentro. Então tem tanto erro nesse 8 de janeiro que não dá pra acreditar. O julgamento do Bolsonaro, que ele já está condenado, é a maior barbúcia e a maior vergonha que nós podemos ter como nação. Uma nação que diz que preza pela Constituição. Que Constituição é essa que não respeita os poderes? Quando se vai fazer algo contra o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal vai dizer que é inconstitucional porque a liberdade dos poderes, mas o Supremo Tribunal não tem autoridade constitucional de prender deputado, como eles prenderam um deputado há quase 2 anos que ele está preso. Ele tem imunidade parlamentar para tudo aquilo que ele disser. Ele não tem autoridade. E isso era algo que o exército de melancia era para olhar. Me desculpe, exército, chamar você de melancia. Mas a partir do momento que o Alexandre de Moraes infringiu a Constituição, prendendo um deputado por palavras, você já era para ir ao Alexandre de Moraes dizer não. Ele não pode ser preso, está na Constituição. Se o senhor prender, nós seremos obrigados a entrar em ação e tirar o senhor do cargo. E se o presidente reclamar, ele também perderá o cargo. Porque isso aqui é uma questão constitucional. E nós somos os guardiões da Constituição. Se ele cometer um crime gravíssimo que mereça ser preso, a gente vai apoiar. Agora, se você está fazendo ele por crime de opinião, não pode. E se o presidente entrar no meio, o presidente também vai ser deposto. Porque é a Constituição que rege o país. Não é o presidente da República, não é Luiz Inácio Lula, não é Alexandre de Moraes, não é nenhum deles. Eles não mandam nada. Eles trabalham pra mim e pra você, trabalham pra esquerda e pra direita, porque nós pagamos o salário deles. Eu quero ver se a direita, que quem é de esquerda, quer pagar o salário do Alexandre de Moraes? Querem pagar o salário do Lula? Eu aceito, vocês paguem. Nós não pagamos mais. Vamos ver. São menos de 30% de pessoas que são da esquerda. Eu quero ver se o Alexandre de Moraes mantém o dinheiro dele e o Lula mantém as viagens dele. O Lula gastou 10 milhões em um ano, que poderia ser usado para salvar a vida de muitas crianças que estão passando fome comendo água doce lá no Amazonas. Água com açúcar, porque estão passando fome. Crianças que estão morrendo de fome. Yanomamis, já morreu mais Yanomamis do que nos períodos antigos, porque você está assistindo o Globo e não vê nada. Vai pesquisar, meu amigo. Para de escutar jornal pago. Lula gasta 200 milhões por mês pagando jornais para falar aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta. E nós precisamos mudar isso. Então hoje eu digo para vocês, o julgamento de amanhã é uma verdadeira palhaçada. Porque Bolsonaro não cometeu. Embora eu aqui, pessoal, sou bem sincero para você que é bolsonarista, que eu não tenho pena do Bolsonaro. Não tenho, não. Me desculpe, tá? Porque ele já sabia que eles iam fazer isso. Ele já estava vendo que esses homens são bando de pessoas que não há justiça no Brasil.
que desde a Polícia Federal até todo mundo, tá todo mundo envolvido com o narcotráfico, com o crime organizado, com todos eles estão envolvidos. A Polícia Federal tá prendendo os bandidos, tá prendendo, vão soltar daqui a pouco. Daqui a pouco você vai começar a ver o oficial de soltura dos líderes do tráfico de drogas saindo pela porta. Eles prendem hoje pra soltar amanhã. Já fizeram isso diversas vezes. Então não, isso aí não vem ao caso. Mas eu quero só deixar pra você a minha palavra. Nesse caso, ser bem sincero pra vocês. Bolsonaro, quando quis, podia ter ficado na embaixada da Hungria, podia ter ido pra embaixada dos Estados Unidos. Ele quis ficar até o fim porque ele achava que ele poderia ganhar. Vai ganhar, Bolsonaro. Tu não tá vendo que quando a coisa vai errada, não tem como melhorar, a gente é obrigado a recuar. Numa guerra, Jesus ensinou bem claro: se você tem 1000 homens e vai lutar contra 10.000, o que você faz? Você perde condições de paz. Porque você não tem condições com 1000 homens vencer 10.000. Você não tem. Ali ele não tá falando da fé sobrenatural, ele tá falando da fé natural. Daquilo que você é capaz de raciocinar, da inteligência humana. Então ele queria dizer, tem certos casos que você tem que usar a inteligência humana, não apelar pro sobrenatural. Ele esperava o quê? Que o anjo descesse do céu e destruísse o Supremo Tribunal Federal? Não vai descer anjo nenhum do céu, não. Ele podia ter saído, se escapado, mas ele preferiu ficar, agora tá chorando pelos cantos. Você quis isso, você quis ficar no Brasil, você não quis, não pediu asilo. O Trump teria dado asilo pra você com maior facilidade, só pela ânsia de querer ser presidente. E volta a afirmar, não se preocupa não, Lula não vai ser presidente novamente não. Porque depois do roubo do INSS, e o mundo Lula está envolvido com o roubo do INSS, e o avião da agência saiu logo em seguida que foi descoberto o roubo do INSS, e o mundo do Lula mora no sítio de Atibaia. Após isso aí, a querência de quem for votar no Lula só se foi idiota. Ele roubou os pobres, tirou dinheiro de velhinhos, de senhora de idade. Ele ajudou a roubar. O filho do Lewandowski é advogado, inclusive de uma das empresas que trabalha pro PCC. Agora vai o Lewandowski falar que tá fazendo isso, combatendo o crime organizado. Primeiro vai botar ordem na tua casa. Primeiro vai dizer, meu filho, eu sou um ministro da Justiça. Me desculpe, pode eles ter te contratado, mas como ministro, respeita a minha condição. Se se envolver com uma empresa ligada ao PCC, praticamente tu vai estar ajudando o PCC. E assim tu tá indo contra aquilo que eu quero fazer. Se eu quero salvar o país do PCC, tu tá ajudando o PCC. Essa é a realidade. Então nós precisamos parar dessa palhaçada toda. Se você apoia essa palhaçada, vota no faz o L no ano que vem. Faz, que você vai ver o que é o comunismo. Que você vai ver o que é o Brasil ser destruído. Que você vai ver o que é a fome, a miséria, a destruição. Não vai sobrar carne como não está sobrando agora. Como agora tem em muitos estados as pessoas estão morrendo de fome, estão passando necessidade, crianças estão gritando, crianças comendo mosca, magrela em muitos estados. Por quê? Porque estão roubando tanto naqueles estados. Pessoas ligadas ao PT, que esse estado não cresce. Você sabia que a Bahia é um estado que até hoje é dominado pelo PT e ela vive dos nossos recursos? A Bahia entrega, vou dizer aqui, vou jogar, entrega 1 milhão pro governo, mas recebe 6. Tô jogando aqui por cima pra você ver. Enquanto Santa Catarina, se ela entrega 100, de cada 100 reais, ela recebe 12 de volta. E agora, já eles não. Eles recebem 1 milhão, recebem 6 milhões de volta. Quer dizer, os outros estados estão sustentando a Bahia. Por que a Bahia não se autossustenta? Se o governo do PT é tão bom, por que lá não tem picanha, não tem carne? Vai no Maranhão ver se tem picanha e tem carne. Só tem gente jogada na Bolsa Família. Agarrado na Bolsa Família. São 50 milhões de brasileiros agarrados no Bolsa Família. Isso dá uma dinheirada imensa dentro dos cofres públicos para pessoas que poderiam estar trabalhando e executando coisas daqueles que não podem trabalhar, mas daqueles que podem trabalhar. Muita gente lá pode. É só investir na empresa, é só criar rodovias, é só baratear para que empresas de fora venham, é só parar com essa guerrinha com os Estados Unidos e começar a pensar como brasileiro, tirar o orgulho do pé, porque o orgulho do Lula vai levar ele à queda. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína, é a altivez do espírito, a queda. Lula vai afundar. E você, que é da esquerda, vai afundar junto com ele, se você não abrir os olhos. Sou o professor Márcio e hoje gravo meu vídeo no YouTube, para que você fique ciente de que existem pessoas que são esclarecidas. Eu não tô aqui para dizer que a direita não presta, a esquerda que presta. Não tô aqui para dizer isso. Só que o governo que assumir, ele tem que ser humano, ele tem que ser justo, ele tem que ser honesto. Ele não pode ser ideológico. Ele não pode vir com Lenin, com Trotsky, com Lenin, com homens que viveram na Rússia. Ele não pode adorar o Cheguerev, que é um cara que matava homossexual. Ele não pode ficar do lado do Hamas, grupo terrorista, do Hezbollah. Sendo todo grupo terrorista, eles não têm nada a ver com a gente. O povo brasileiro precisa comer, nós não podemos nos envolver com guerras que estão lá. A Masgaia tá massacrando as pessoas, mas o PCC tá massacrando aqui dentro. E estão sendo soltos. Soltos pela justiça brasileira. Protegidos pela justiça brasileira. Quem defragou, você pode ver, quem defragou, que atacou o PCC foi o governador de São Paulo, que é de esquerda, que é de direita. Agora você vai, o PCC tá no Ceará, o PCC tá na Bahia, o PCC tá no Maranhão. E o que o governador de lá fez até agora pra acabar com o PCC? Nada. 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 Então, o governador de São Paulo faz, o governador de lá não tem serviço de inteligência. A Polícia Federal, que em vez de ficar caçando, apareceu lá só pra pegar os ônus, pra prender os caras. Por que não foi pra Bahia, não foi pra lá e não extinguiu o PCC? Porque todos eles sabem onde é que o PCC está. Todo mundo sabe onde os comandantes do PCC está. O Lula sabe como acabar com o PCC num piscar de olho. Se o Lula quiser, ele com os 9 dedos dele, ele acaba com o PCC inteiro do país. Ele não acaba, sabe por quê? Porque ele não quer. Ele prefere que continue assim, porque enquanto continuar assim, vai haver lavagem de dinheiro, ele vai poder lavar o dinheiro dele, os grupos criminosos vão ter a parte deles, e quem sofre é o povo. Acorda, Brasil. Acorda a direita, acorda a esquerda. Não vem Lula com bravata dizer que tá descobrindo quem é o braço do PCC, que o PCC tá no país há anos. Só no governo dele o PCC cresceu, duplicou. No governo Bolsonaro o PCC quase sumiu das televisões.
Pergunta se você ouvia falar do PCC no governo Bolsonaro, porque o governo PCC quase sumiu da televisão no governo Bolsonaro. Tiveram que correr para outros países, porque aqui não dava com o Bolsonaro, que o Bolsonaro dizia que bandido bom é bandido morto, então eles tinham raiva do Bolsonaro. Lula disse que não, bandido bom não é bandido morto, não. Bandido bom é bandido não merece ser morto, bandido deve ser bem tratado. Enquanto isso ele mata pessoas e pai de família. Será que nós vamos continuar assim? Comece a pensar. Professor Márcio se despede com tristeza, porque amanhã é um dia que não vai ser um dia de felicidade para o Brasil. Vai ser o dia da vergonha do povo brasileiro. Se Bolsonaro for condenado, nós assumimos o caráter de sermos um país ditatorial, que não cumpre a Constituição e que, por sua vez, é um país que está destruindo o nosso próprio Brasil onde vivemos. É a minha palavra de hoje. Uma boa tarde para todos.